Olá a todos. Vamos começar então nossa disciplina de termodinâmica avançada com uma pequena revisão, tá? Sobre alguns conceitos básicos que nós precisamos aí para frente. Bom, a termodinâmica ela é um dos ramos da fisicoquímica, tá? Em que a fisicoquímica ela tem como principal interesse entender as relações que governam propriedades e comportamento de sistemas químicos. A fisicoquímica ela pode ser entendida do ponto de vista microscópico ou macroscópico, tá? E esses dois eles têm relação profunda entre si. De um modo geral, nós podemos dividir a fisicoquímica em 4 áreas de estudo, que são a termodinâmica, a química quântica, a mecânica estatística e a cinética. A termodinâmica, ou termodinâmica clássica, tá? É a área de interesse, o objeto de estudo principal aqui da nossa disciplina. Ela tem uma abordagem macroscópica e ela surgiu antes mesmo de se ter uma ideia clara da estrutura molecular e estrutura atômica dos compostos como nós entendemos hoje. A termodinâmica clássica, ela foca principalmente em entender as relações entre propriedades no equilíbrio termodinâmico, tá? A química quântica é a área da fisicoquímica que está preocupada em entender como a mecânica quântica, que é um ramo da mecânica, que explica o movimento molecular de maneira mais adequada do que a mecânica clássica. A mecânica estatística, ou a termodinâmica estatística, ela tem uma abordagem microscópica, uma abordagem molecular do que acontece em sistemas termodinâmicos. Então, ela explica em nível molecular o porquê que observamos alguns fenômenos em nível macroscópico relacionados às leis da termodinâmica. Alguns conceitos da termodinâmica estatística são úteis para a gente, embora a gente não vá se preocupar na nossa disciplina com formalismos matemáticos da termodinâmica estatística. E a cinética química é o ramo da fisicoquímica que estuda variações em sistemas termodinâmicos quando elas ocorrem fora do equilíbrio. Então, está relacionado com o tempo com que esses processos ocorrem, com a velocidade desses processos. Bom, termodinâmica surgiu de duas palavras gregas, né, que querem dizer calor e potência. Esse potência aí no sentido de trabalho potencial que um determinado sistema, um determinado conjunto poderia realizar. A termodinâmica ela envolve o estudo, né, do calor, trabalho e energia e as mudanças que estes provocam em estados termodinâmicos de sistemas. De um modo geral, a termodinâmica ela está preocupada em entender as relações entre as propriedades macroscópicas de um sistema. Então, nosso foco vai ser isso, propriedades macroscópicas. E sempre associado ao equilíbrio. A gente sai de uma condição de equilíbrio para outra, tá? No entanto, a gente entender, como eu já mencionei antes, alguns conceitos moleculares, isso aí vai ser útil para a gente para entender o que acontece em nível macroscópico. Agora, a termodinâmica clássica, ela tem uma limitação. O sistema, ele precisa ter muitas moléculas. E mais para frente um pouco a gente discute o que é esses muitas moléculas. Para que isso é necessário? Para que a gente tenha um comportamento uniforme dentro do meu sistema, para que a gente observe uma homogeneidade na minha propriedade. A termodinâmica, ela é uma ciência experimental que ela é baseada na observação da natureza, tá? Então ele surgiu totalmente em função de experimentos e dessa observação. A termodinâmica ela possui leis fundamentais que explicam por que cada evento ocorre na natureza. Então, desde o evento mais simples como
o amarelar de uma folha com um evento de reprodução celular podem ter eventos termodinâmicos associados para se explicar, tá? Essas leis da termodinâmica, elas são invioláveis, então não tem como serem quebradas. E elas são válidas tanto do ponto de vista macroscópico quanto do ponto de vista microscópico. Bom, um conceito importante para a gente, ao se trabalhar com termodinâmica, é o conceito do sistema termodinâmico, tá? Que nada mais é do que o quê? Uma delimitação do universo, porque a gente tem que o universo ele é muito grande. Então nós precisamos limitar a área de estudo para perceber os efeitos aonde aquilo vai ocorrer. Bom, o tamanho de um sistema ele pode ser variável e ele depende daquilo que a gente quer estudar. Ele pode ser desde alguma coisa com dimensões de micrômetros até sistemas grandes como um sistema solar. Tá? Em torno do meu sistema, nós temos as vizinhanças, que é a parte próxima do universo que interage com o sistema. Então, para ilustrar, o que a gente tem aí? A gente tem um universo, que é algo muito grande, né? E eu tenho uma região de estudo específica, que é o meu sistema. Aquela parte do universo que vai interagir com o sistema, a gente vai chamar de vizinhança. É a parte onde a gente observa que pode ouvir o quê? Como é que é essa interação da vizinhança com o sistema? É a partir da possibilidade de haver fluxos de energia e de matéria entre sistema e vizinhança. E é interessante perceber que essa vizinhança, ela delimita a área e que fora dela a gente já não percebe praticamente alterações no universo. Bom, em função disso, tá, os sistemas termodinâmicos eles podem adquirir algumas denominações, algumas características diferentes aí, em função desses fluxos que podem ser permitidos. Um sistema que é dito aberto é um sistema em que pode haver fluxo tanto de matéria quanto de energia entre vizinhança e sistema. Um sistema fechado é aquele que só permite fluxos de energia com a vizinhança. E um sistema isolado é aquele em que não ocorre nem fluxo de matéria, nem fluxo de energia entre o sistema e a vizinhança. A gente deve ter em mente que esses sistemas, eles não necessariamente são rígidos, não necessariamente eles são algo fixo, tá? Mas a gente tem que ter em mente que eles estão relacionados com o objeto de estudo de interesse. Para ter uma ideia, eu peguei aí uma mesma ilustração, que é uma chaleira em cima de uma boca de fogão com a água fervendo, e delimitei a minha área de estudo de interesse de maneiras diferentes. Na esquerda, a gente tem o que seria um sistema aberto. Fluxo de energia da chama para a chaleira passa pela fronteira ali, passa da vizinhança para o meu sistema, e a gente pode observar um fluxo de matéria que está saindo do meu sistema para a vizinhança. Então tem vapor saindo pelo bico da chaleira. Na figura do meio, a gente tem um sistema que é fechado. Tem energia, tem fluxo de calor da chama para a chaleira, mas eu delimitei a minha região em volta da chaleira de modo que toda a matéria, todo o vapor de água que está saindo ainda vai estar contido dentro dessa região. Então, o que acontece ali? A nossa quantidade de matéria dentro desse pontilhado que é o nosso sistema, ele se mantém constante. E na figura da direita nós temos um sistema que está isolado. A gente observa que todo o fluxo de energia na forma de calor e todo o fluxo de matéria saindo do bico da chaleira
todos eles estão delimitados dentro da minha região pontilhada, que é o meu sistema ali. Então, nada está passando além dessas fronteiras. Não há interação com as vizinhanças fora desse pontilhado. Bom, esse pontilhado vermelho aí, gente, que é diferente daquele pontilhado branco lá atrás, tá? Tenham em mente isso. Esse pontilhado vermelho aqui, ele faz menção à distinção entre sistema e vizinhança. E naquele primeiro slide, ele fazia a distinção entre a vizinhança e o resto do universo, tá? Então, quando eu tenho a separação entre sistema e vizinhança, essa separação, essa delimitação é chamada de fronteira. E ela pode receber diferentes denominações e combinações entre elas, dependendo das características que essa fronteira adquire. Então, se essa fronteira ela permite a mudança de volume ou a mudança de tamanho do meu sistema, essa é uma parede que é dita não rígida. Se ela não permite essa mudança, ela é uma parede rígida. Uma parede que permita, ou uma fronteira que permita o fluxo de matéria, é uma parede permeável. Uma parede que não permite fluxo de matéria é uma parede impermeável. Pode existir ainda o conceito da parede semipermeável, ou seletivamente permeável, que vai poder permitir com que algum composto ou algum tipo de matéria seletivamente possa atravessá-lo. E a gente tem ainda os tipos de paredes que permitam a transferência de energia na forma de calor, que são as paredes não adiabáticas. Uma parede adiabática não permite a transferência de energia na forma de calor. Só que a gente ainda não definiu o que é calor. Então, o conceito de adiabático foi definido antes de se definir calor. Então, por enquanto, vamos entender que uma parede adiabática ou uma fronteira adiabática é aquela que, se nós pegarmos dois sistemas A e B separados e nós colocarmos eles em contato através de uma fronteira rígida e impermeável e não observarmos nenhuma mudança em suas características, então essa fronteira ela é adiabática. Se alguma das características do sistema se alterar em função desse contato entre eles por fronteiras rígidas e impermeáveis, então essa parede é não adiabática. Bom, então para ilustrar essas fronteiras e esses sistemas, tá? Tem alguns exemplos. No canto inferior esquerdo nós temos uma bexiga de aniversário que está fechada, né? Então é um sistema fechado com fronteiras móveis, já que a gente sabe que a gente consegue, em função da temperatura ambiente, por exemplo, fazer com que o volume do balão aumente ou diminua, mantendo a massa constante dentro dele. É impermeável, porque não vai permitir fluxo de gás. E é não adiabático, porque vai permitir transferência de energia na forma de calor do sistema, entre sistema e vizinhança. Tá? Por outro lado, o balão de ar quente na outra ponta aí do slide vai permitir o quê? Um fluxo de matéria, né? E ele possui, então, um sistema aberto, e ele possui fronteiras móveis, já que se a gente levar em conta que a gente está aumentando a quantidade de ar quente dentro do balão, ele está se inflando, né? Então ele tem paredes móveis. Ele tem paredes que são não adiabáticas, porque permitem a transferência de energia. Tá? E eu diria que a gente tem, de certo modo, aí, um sistema que é impermeável. Tá? A única parte que é permeável é a boca embaixo no balão. Talvez aí as costuras, mas a gente possa desprezar as costuras do balão. No canto superior esquerdo, a gente tem um pistão de automóvel, tá? Um amortecedor de carro, que é um sistema fechado em que a gente tem paredes ou fronteiras impermeáveis
e a gente tem que as fronteiras são rígidas, exceto a fronteira composta pelo próprio pistão, que vai permitir o deslocamento dele e fazer com que o volume de gás contido lá dentro ele se altere. No canto inferior direito nós temos uma garrafa térmica, né, que a gente pode aproximar para um conceito aí de um sistema isolado, que possui paredes rígidas, impermeáveis e adiabáticas, tá? E no centro, se a gente levar em conta somente o conjuntinho cilindro-pistão que a gente tem na parte direita dele, ele seria um sistema aberto, porque a gente está observando que tem ar entrando, tá? Com paredes rígidas, exceto pelo pistão, que é uma fronteira móvel, né? Não está especificado aí, mas a gente poderia assumir que esse sistema é não adiabático também, e poderia, por exemplo, estar havendo perdas por calor devido ao atrito, tá bom? Por hoje, então, é isso aí. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre algumas definições como propriedades termodinâmicas, equilíbrio e estado termodinâmico.